falta muito movimento de infiltração, de profundidade. O Flamengo tem muita dificuldade de estabelecer, tem tido uma dificuldade de estabelecer dinâmicas de infiltração. E era uma coisa que o Flamengo fazia muito bem no ano passado. A gente chegou aqui a discutir nesse mesmo tablet que a gente vai falar, dinâmicas que o Flamengo fez no 8-0, por exemplo, contra o Vitória. Dinâmica de terceiro, quarto homem, atrair para atacar o espaço. O Flamengo fazia muito isso, mas fisicamente já estava chegando no seu melhor. E isso faz com que os jogadores, por sua qualidade, vai sair naturalmente porque fisicamente está no seu melhor. E no início da temporada não está, não adianta, não está. E aí as coisas que o Felipe pede, tanto que ele na coletiva ele fala sobre isso também. Fala comigo, Brunegro, galera, bora dar uma olhadinha aqui no que o pessoal do Troca de Passes falou aí do jogo do Mengão de ontem contra o Internacional. O Flamengo aí empatou com o Internacional, segundo jogo do Campeonato Brasileiro. Não foi uma boa apresentação do Flamengo, mas pelo menos a vitória não veio, mas a derrota também ficou pelo caminho, um resultado bom, tendo em vista que o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro com uma derrota nas costas. Créditos são da Sport TV, do programa Troca de Passes, disponível aí na GE, na Globoplay, pela assinatura. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo para o maior número possível de rubro-negros assistirem esse conteúdo de qualidade. Bora ouvir a opinião aí dos craques da opinião sobre Flamengo 1, Internacional 1. Empate com gosto amargo no Maracanã, porém pelo menos a derrota, no pior dos casos, não veio. Bora falar um pouquinho então de Flamengo e Inter, mais uma partida que rolou nessa segunda rodada de Campeonato Brasileiro, na quarta-feira à noite, né? Porque já entramos na quinta-feira, agora 00:34. E um empate que eu pergunto para vocês se ficou de bom tamanho também, porque o Inter conseguiu aparentemente entender esse Flamengo, apesar de o jogo ser no Maracanã, e o Flamengo estar com a sua força máxima, pelo menos aqueles jogadores que o Felipe Luiz considera em melhores condições para a partida. Começou com Lucas Paquetá, começou com Cebolinha. Essa escalação surpreendeu vocês? Ou não, vocês acham que ele realmente usou o que nos treinos tem aparentado ser o melhor que ele tem à disposição? Não, surpreender não surpreendeu, assim. Agora, funcionar também não funcionou nesse momento, porque é o Flamengo desse momento de temporada. Está muito claro que tem uma questão física, de que o Flamengo está com dificuldade de competir, de retomar a bola rapidamente, de pressionar. O que gera situações como essa, né, Baixo? A gente até tirou isso no tático, né? Mas o Flamengo ainda está uma faísca atrás. O que é estar uma faísca atrás? O Flamengo sempre foi um time proativo, sempre foi um time que propôs jogo, mas quando perdia a bola já recuperava muito rápido, e o Flamengo não consegue isso muito pelo início da temporada. O Flamengo tem jogos importantes desde quando botou o seu principal time contra o Vasco, e aí vem decisões atrás de decisões o tempo inteiro, e aí você não consegue melhorar aspectos que são importantes dentro de um jogo de um time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, conseguir também botar jogadores como o Paquetá, que chegou agora, dentro também de um processo que só o treinamento vai te dar. Tem coisa que só o jogo te dá, mas o treinamento te dá a base para você fazer no jogo. E o Flamengo não está treinando. O Flamengo não treina. Obviamente, isso faz com que a gente cobre dos jogadores a qualidade que eles têm. O torcedor cobra também bastante, com razão, mas os jogadores eles precisam voltar no seu melhor nível físico. Isso demanda tempo, não tem jeito. Tem uma coisa que eu acho que o início da temporada está expondo. Essa é uma questão que aí sim é um ponto tático sobre o Flamengo que, mesmo a gente estando no início de temporada, a gente pode debater porque é algo que vai precisar ser corrigido, que é o casamento de características entre os jogadores que estão em campo. O Flamengo hoje conseguiu, por boa parte do jogo, ter volume, jogar mais no campo do Inter, até porque não era a proposta do Inter competir por posse de bola dentro do Maracanã, a proposta era outra, e aliás, o Inter executou a sua proposta melhor do que o Flamengo em parte importante do jogo, porque ele queria uma coisa diferente do Flamengo no jogo. Mas enfim, o Flamengo tem, como ele não está conseguindo retomar rapidamente a bola, ele quase sempre está atacando defesas organizadas atrás. E aí está faltando, os últimos metros do Flamengo, a coisa não está andando bem. Quando o Flamengo precisa atacar uma defesa posicionada. Falta muito movimento de infiltração,
de profundidade. O Flamengo tem muita dificuldade de estabelecer, tem tido uma dificuldade de estabelecer dinâmicas de infiltração. E era uma coisa que o Flamengo fazia muito bem no ano passado. A gente chegou aqui a discutir nesse mesmo tablet que a gente vai falar, dinâmicas que o Flamengo fez no 8-0, por exemplo, contra o Vitória. Dinâmica de terceiro, quarto homem, atrair para atacar o espaço. O Flamengo fazia muito isso, mas fisicamente já estava chegando no seu melhor. E isso faz com que os jogadores, por sua qualidade, vai sair naturalmente porque fisicamente está no seu melhor. E no início da temporada não está, não adianta, não está. E aí as coisas que o Felipe pede, tanto que ele na coletiva ele fala sobre isso também. O Flamengo às vezes dá um toque a mais, aí você pega a defesa fechada, esse toque a mais fechou o espaço que talvez você acharia. Você perde a bola, você não consegue reagir de maneira rápida para recuperar ela. Então, tem muitas coisas acontecendo dentro de um Flamengo que tem muita qualidade, mas o torcedor ele quer resposta, ele quer ganhar jogos, ele quer ganhar títulos, mas isso demanda um pouquinho de tempo, demanda tempo. Não à toa, o Felipe Luiz, na sua entrevista, logo depois do jogo, falou que a parte física está pegando nesse início de temporada. Ele mesmo admitiu que esse é um componente importante desse momento que não é tão bom do Flamengo, que obviamente foi o time que conquistou tantos títulos na temporada passada, nas expectativas do torcedor, tinha que começar super embalado 2026, e não foi isso que aconteceu, porque também teve um tempo maior de descanso para os seus jogadores, não conseguiu começar essa temporada fazendo a quantidade de treinamentos que o treinador considera adequado. Ainda falta intensidade, ainda falta ritmo, ainda faltam algumas coisas, mas eu queria que vocês mostrassem aí, gente, uma análise tática sobre o gol do Borré, para a gente entender como o Inter conseguiu se aproveitar desse momento que tem fragilidades. Aliás, e até antes de mostrar uma coisa importante para falar do Inter, né? Porque o Inter veio para o Maracanã com uma proposta um pouco diferente do que eu imaginava. Assim. Evidente que era normal que o Inter se defendesse mais, tentasse explorar o escape rápido. Mas ele fez o Vitinho, o Pesolano fez o Vitinho pelo lado direito ser um quinto homem de uma linha defensiva. Ele era um mala pela direita praticamente todo o tempo. Tomou até cartão, né, Manso? O Alan Patrick, ele na verdade vinha compor junto com o Ronaldo e com o Paulinho, com uma segunda linha de 3, e o Carboneiro não era um ponta pelo lado, ele era um segundo atacante junto ao Borré. Exato. E assim os dois, ele tinha jogadores para fazer quase sempre um movimento de profundidade quando o Inter retomasse essa bola. E aí complicando a defesa do Flamengo, como no lance que a gente pode mostrar agora, né, Bastos? É o lance do gol. A gente tirou ali o lance do gol, porque é um contra-ataque do contra-ataque, né? O Inter estava saindo em contra-ataque, o Flamengo conseguiu recuperar a bola ali com o Pulgar, ele consegue interceptar a jogada. Chama atenção até pro Léo Pereira aqui, porque ele vem para recompor, quando o Pulgar retoma a bola, ele trava achando que vai reiniciar uma jogada ofensiva. Aí ele ficou pelo caminho, ele não consegue mais pegar. Mas aí tá o que a gente acabou de falar, volta só um pouquinho, Mansur. O que a gente acabou de falar, o Paquetá tem muita qualidade. Esse passe, geralmente, você melhor e conhecendo melhor seus companheiros, ele não erra. Ainda mais é pro Rascaeta que está acostumado a jogar no entre linhas. Ele erra um passe, e aí onde eu chamo a atenção? A uma coisa que o Flamengo faz muito bem. Carboneiro. Sempre fez muito bem no ano passado. O pós-perda. O pós-perda do Flamengo, aí a gente observa o Alexandro, o Pulgar, o Paquetá e o Rascaeta. Os 4 que estão em volta ali. Olha a reação deles. O Pulgar consegue voltar, correndo. Mas os outros já não conseguem mais. E como o Léo Pereira ficou por aqui também, você tem todo esse lado todo aqui esse espaço que o Borré tá atacando. E aí a gente tem que elogiar o Inter também. O Inter fez isso no Grenal, com o gol do próprio Borré contra o Grêmio. Muito bonito gol. Um ataque rápido. Foi até o Alan Patrick que deu a assistência para ele no jogo do Grêmio, né? E ele conseguiu finalizar na diagonal. E agora foi com um Carboneiro, muito rápido a sair. O Léo Pereira não fez a falta. E aí ele conseguiu botar o Borré em condição de dar um drible bonito no Léo Ortiz e terminar a jogada. Então é um Flamengo que ainda precisa melhorar a parte física e dentro do seu jogo, dinâmicas que já faz desde o ano passado, mas que no início desse ano não está conseguindo fazer. Tomou gol assim contra o Corinthians, num pós-perda. O gol do Yuri Alberto é um pós-perda que o Flamengo não consegue pegar, acaba tomando a transição, gol do Yuri Alberto, 2-0 contra o Corinthians, e hoje é a mesma coisa. Então são dinâmicas
que só com treinamento, parte física e conversa que o Flamengo vai pegar novamente. Mais ou menos, eu discordo um pouco aqui. Aquele gol que o Flamengo tomou do Yuri Alberto foi um gol, cara, que tava no final do jogo, era um campeonato único, não tem prorrogação, não tem 2 jogos, é nada. É mata-mata, perdeu o campeão, perdeu o perdedor, vai embora, quem venceu o jogo, campeão. O Flamengo tava numa loucura, o Rossi tava pra frente da grande área, tá fora da grande área, então, cara, era o momento que o Flamengo empatava o jogo, levava a prorrogação, talvez pênaltis, ou era o momento que o Flamengo tomava o segundo e acabava o jogo, o Corinthians matava o jogo ali, que foi o que aconteceu. Esse aqui foi um contra-ataque, foi a saída de bola errada, tanto do Eric Pulgar, depois do Paquetá, o Pulgar errou, conseguiu recuperar, depois o Paquetá cometeu um erro, saiu esse gol. Mas foi diferente, foram cenários diferentes, aqui o Flamengo não tava na loucura, foi um erro por parte do Lucas Paquetá, não foi nada demais, cara. Eu não consigo comparar com o gol que o Yuri Alberto, eu acho que são situações diferentes. Ali o Flamengo tava no modo suicida, aqui foi uma cagada que inclusive trouxe o empate. Se o jogo se mantivesse 0-0, o Flamengo conseguiria o pênalti, 1-0 traria a vitória para casa, mas esse erro do Lucas Paquetá custou o empate para o Flamengo, a perca de 2 pontos nessa partida contra o Internacional. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Eu achei um jogo ruim do Flamengo, tá bem longe do Flamengo que eu espero ver durante a corrida da temporada, o Flamengo que vai ser campeão de tudo esse ano, porém, cara, foi melhor do que o jogo passado, foi melhor do que o jogo da Supercopa, principalmente o Arrascaeta. Infelizmente o Jorginho estava de fora desse jogo porque foi expulso. Mas por enquanto foi isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, deixe aqui nos comentários também a sua opinião sobre esse jogo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo para o maior número possível de rubro-negros assistirem esse conteúdo e eu vejo vocês no próximo, até mais.